Olá, você é aluno do curso técnico em administração da Rede ETEC Brasil. Eu sou a professora Camila Marques, sou advogada, atuante nas áreas trabalhista, previdenciário e civil e também professora de cursos técnicos. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a legislação aplicada à gestão de negócios. É a parte do direito envolvida, que envolve o curso de vocês. Então, a minha ideia não é aprofundar o tema de forma alguma, né, mesmo porque demandaria muitas aulas, mas trazer para vocês noções do que é mais importante que saibam para o exercício da atividade referente ao curso técnico que vocês estão fazendo. E vamos começar, lógico, do princípio, do direito, do que é o direito, né? Vocês sabem que toda a sociedade é regida por regras, mas não pensa agora ainda como o direito. É necessário que existam regras para regulamentar o convívio social em qualquer grupo social, seja na sua família, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, em qualquer ambiente que você estiver, existem algumas regras que vão determinar como que aquele indivíduo vai se portar, né, de uma forma que existe uma convivência harmônica entre as pessoas daquele grupo. E o direito vem com esse fim. O direito é um conjunto de regras ou normas impostas pelo Estado com a finalidade de ordenar a conduta social dos homens, ou seja, disciplinar a convivência humana, visando a realização da justiça de acordo com valores que a sociedade elege como fundamentais. Esse é um conceito que eu costumo trazer nas minhas aulas, que eu vi depois de bastante estudos, que é o mais fácil de vocês assimilarem, ou de você assimilar do que é o direito. Nada mais é do que um conjunto de normas, de regras, só que impostas pelo Estado. Quando você está na sua casa, ou quando você está na sua igreja, ou num grupo de amigos, não tem ninguém impondo algumas regras para você conviver bem. No caso do direito, essas regras são impostas pelo Estado. Não pensa no Estado, o Estado do Mato Grosso do Sul, o Estado de Minas Gerais, mas sim o Estado como administração, como organização, certo? E, professora, ela é imposta. O Estado impõe que ela seja cumprida. Então, essa norma ela deve ser cumprida por todas aquelas pessoas que moram naquele país ou naquele local. E a ideia do direito, justamente, é ordenar a conduta dos homens. Fazer com que os homens vivam de forma harmônica, de forma pacífica, sem conflitos. Imaginaram já como que seria o mundo sem o direito? Como que era antigamente, né? O direito se originou há muito tempo atrás, né? O nosso direito veio do direito romano, mas o direito já existe, se você for talvez pensar um pouco bem longe, da época da Bíblia já tinham os 10 mandamentos, pode-se dizer que é um direito, não como a gente vê hoje, mas enfim. Então o direito já é bem antigo, então já vem disciplinando a convivência dos homens faz tempo. Mas já parou para pensar como é que seria uma sociedade sem a existência do direito, sem essas normas impostas, o caos que não seria, certo? E visa também a realização de justiça. A norma, embora talvez você esteja pensando, professora, o direito não é justo, a justiça não é justa. A norma em si, ela busca, a finalidade dela é buscar a justiça. Infelizmente, a aplicação dela nem sempre se dá da melhor forma, mas a ideia é sim buscar a realização de justiça, de acordo com os valores que a sociedade elege como fundamentais. Cada país, cada região cada país ou os estados tem seus valores, tem seus princípios. Você vê muito mais essa diferença com relação aos países. Os países latinos têm muita diferença de princípios e valores dos países árabes, por exemplo. Então, de acordo com aqueles valores e princípios que aquela sociedade elege como fundamental, que existe, que é formada a lei, que é formado as normas e é formado o direito daquele local. E o direito, ele é dividido em 2 tipos, no direito objetivo e o direito subjetivo. No direito objetivo, são as leis em si, as decisões dos tribunais e também os princípios e os costumes que norteiam a sociedade. Então, o direito objetivo é aquilo que já está escrito, né? O princípio e costume não está escrito, mas é mais fácil você lembrar o direito objetivo como a norma em si ou a decisão do tribunal, certo?
O direito objetivo ele tem caráter geral, ele é para todo mundo, ele atinge todo mundo. E ele é imperativo, deverá ser cumprido, ou seja, ele deve ser cumprido por quem estiver sendo tutelado por aquele direito. E na maioria dos casos está prevista uma sanção, ou seja, uma pena, caso não seja cumprido. Então, como é que o Estado faz você cumprir a lei? Ele coloca uma pena, ele impõe uma sanção caso você não cumpra. Vamos supor, tem um imposto para ser pago, um IPVA. Se você não pagar o IPVA, você paga multa. Se você não pagar o IPTU, você também paga multa. É um exemplo, por exemplo, de sanção que você deve arcar caso não cumpra aquele direito, o que é determinado na lei. Também temos o direito subjetivo. No direito subjetivo, você tem a liberdade de agir. Você escolhe exercer ou não o seu direito e ser respeitado por todos. Um exemplo claro de direito subjetivo é o direito de ir e vir. Lá no direito objetivo, na Constituição, falam que todos têm o direito de ir e vir. E o direito subjetivo é eu escolher se eu quero ou não exercer esse direito. O direito de imagem também, o direito à saúde. Você tem o direito ao acesso à saúde pública, mas você pode escolher usar a saúde particular. Então, seu direito objetivo, garantido constitucionalmente, é o direito à saúde pública. Mas se você quiser, exercendo o seu direito subjetivo, você pode escolher a saúde particular, a saúde privada, entre outros garantidos pela legislação brasileira. E aí temos também as normas jurídicas, que é uma regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico. Então, a gente já viu que o direito são regras de conduta. A norma jurídica, ela obviamente está inserida dentro do direito. Norma e lei são usadas comumente como expressões iguais, como expressões equivalentes. Porém, a norma ela também abrange os costumes e os princípios gerais do direito. Então, tudo aquilo que é aceito dentro do direito como legal pode ser considerado como uma norma jurídica. Ela é responsável por regular a conduta do indivíduo e fixar enunciados sobre a organização do Estado, da sociedade e impondo aos que as infringem as penalidades previstas. Então, é a norma jurídica que vai organizar toda a sociedade, o Estado, a forma de administração, a forma de distribuição de recursos. Tudo do direito é a norma jurídica que organiza e impõe penalidades também. Lembra que eu falei da questão da imposição, que são normas de conduta impostas pelo Estado? A norma jurídica traz as penalidades caso não seja cumprida. É importante que vocês saibam também sobre a tutela jurídica. Tutela é proteção, cuidado. Então, a tutela jurídica cuida de proteger os direitos que tanto podem ser de natureza material quanto natureza processual. Não vamos adentrar ao mérito e explicar o que é natureza material, natureza processual, mas pensem que a tutela jurídica, através das normas jurídicas, buscam proteger os seus direitos. E também nesse contexto, é importante que vocês saibam o que é uma relação jurídica. Uma relação jurídica nada mais é do que a relação entre dois sujeitos, uma relação legal que existe através das normas quando eles buscam alguns interesses. Então, toda vez que duas partes, dois sujeitos, eu falo sujeitos porque não é só a pessoa, pode ser uma sociedade, pode ser uma massa falida, pode ser um espólio. Então, dois sujeitos de direito que estejam buscando resolver algum conflito, ou tem algum interesse em comum ou diverso, toda vez que eles estiverem se relacionando legalmente, você terá uma relação jurídica. Tranquilo? Para a melhor organização do direito, ele é dividido em dois grandes ramos, o direito público e o direito privado. No direito público, é um ramo de normas que possui natureza de normas públicas, natureza pública, obviamente, O que é a natureza pública? São normas que buscam o interesse da sociedade, da coletividade. São normas voltadas para o coletivo, na qual o Estado atua com seu poder por ser um tema de relevante caráter social e organizacional da sociedade. Então, toda vez que você ouvir falar de direito público, pensa na sociedade, pensa na coletividade, não no indivíduo só, numa pessoa só.
Já no direito privado, você disciplina as relações interindividuais e os interesses privados. Você não, né? O direito, obviamente. Disciplina as relações interindividuais, ou seja, entre os indivíduos. Então, entre duas partes, né? Ou entre relações que vão fazer diferença só para a sua vida, para a vida daqueles que estão envolvidos naquela situação, naquela relação jurídica. Não vai trazer nenhuma vantagem para toda a sociedade. Assim, no direito público nós temos o Estado contra o Estado, por exemplo, quando vão ser feitos os tratados, né? Os tratados entre o Estado, entre o Brasil e a Coreia do Norte, vamos supor que tenha um tratado, ou Brasil e Portugal, que é mais fácil de vocês verem na prática. É o Estado contra o Estado, é o direito público. Ou o Estado versus particular. Quando tem aquela execução fiscal, sabe, daquele IPTU que não foi pago e tem uma execução fiscal, é um direito público. Por quê? Aquele tributo, a gente vai falar de tributário mais pra frente, mas aquele tributo ele não vai beneficiar só você ou só o Estado ou quem está te cobrando. Vai beneficiar toda a sociedade. Então, o direito público sempre vai ser referente a toda a sociedade. Já no direito privado é só o particular versus o particular. Então, não é pessoa física só, não pensa só na pessoa física, pode ser pessoa jurídica também. Mas, no direito privado, o que acontecer ali só vai atingir aquelas pessoas que estiverem envolvidas. Vamos supor que você bateu seu carro, né? Deus o livre, mas vamos supor que aconteceu algo nesse sentido. E aí você entrou com ação contra... Alguém bateu no seu carro, perdão, então, né, fica menos pior a situação. Então você entrou com ação contra quem bateu no seu carro para poder reparar o dano. Essa relação jurídica entre vocês só vai ser interessante para vocês. O Estado não vai se beneficiar dessa relação ou dessa ação. Certo? Então, o direito privado são normas que vão ser interessantes só para o particular, só para aqueles que estiverem envolvidos naquela ação. E aí, dentro do direito público, nós temos o direito constitucional. A Constituição, a principal norma dentro do nosso ordenamento jurídico, como veremos a seguir, ela traz toda a organização do Estado, todos os direitos e garantias fundamentais da sociedade, do indivíduo, traz como que é destinado as verbas, como é arrecadado as verbas, como que ela é destinada, como que pode ser feito lei, enfim, ela traz toda a forma de organizar do país, ou né, se for o Estado ou o município, cada um tem a sua Constituição, mas a Constituição Federal, que é a principal norma dentro do ordenamento jurídico, organiza todo o país. Então você pode observar que é claramente uma norma de direito público, porque vai ser interesse de toda a sociedade. Assim como o direito administrativo, que fala de como que é a administração, o direito financeiro, o direito penal. As pessoas pensam muito que o direito penal é o meu direito só. Tipo, eu fui vítima, eu que tenho direito. Não é. O direito penal ele é uma norma de direito público. Nessa questão de público e privado, tem alguns doutrinadores que trazem a classificação do direito plurimo também, se eu não me engano. Mas vamos falar só do público e privado para ficar mais fácil de vocês entenderem. E o direito penal, nesse conceito, está dentro do direito público. Porque retirar o indivíduo que comete um crime da sociedade, ou que comete uma infração da sociedade, é de interesse da sociedade, não só de quem foi atingido por aquele indivíduo. O direito internacional público também, e o internacional privado, e o direito processual. São alguns dos ramos do direito que eu trouxe, do direito público, que eu trouxe para vocês, para exemplificar e para que vocês entendam da melhor forma. E dentro do direito privado, nós temos o direito civil que é o que regula a vida. Desde antes de nascer, você tem normas do direito civil e até após a morte. É o direito civil que fala o que é pessoa, o que é pessoa jurídica, quando que é considerado com vida, fala dos alimentos para a criança na barriga da mãe, depois como é que é, fala do casamento, da sociedade, fala do falecimento, quando que é considerado o óbito, quando que tem o direito à herança. Vixe, é uma infinidade de coisas que traz o direito civil para a gente. Mas vocês podem observar que o direito civil só vão trazer normas que vão atingir os particulares. Então, se eu tenho uma herança para receber, a sociedade não tem nada a ver com o meu dinheiro, com a herança que eu vou receber. Diz respeito a mim e aos demais herdeiros, se houverem.
O direito empresarial também fala sobre os títulos de crédito, a gente vai falar um pouquinho sobre o direito empresarial, sobre as formas de constituição de sociedade e outras normas referentes à questão empresarial. Mas também são normas que só atingem aqueles indivíduos daquela relação, não tem relevância para toda a sociedade. E o direito do trabalho. O direito do trabalho vai atingir a empresa e o empregado. Ponto. Acabou. Não tem a sociedade, o interesse, tem até o valor social do trabalho, mas não é uma norma de direito público, porque não vai disciplinar algo social, algo que vai atender toda a coletividade. Tranquilo? E, por fim, existiu uma dúvida de qual norma é mais importante. Vocês já pararam para se pensar? Foi promulgado um decreto, foi assinado um decreto, ou foi promulgada uma lei, ou enfim, o que vem antes, o que vem depois, qual que é mais importante, o que a gente considera? Pensando na organização de uma escala de importância das normas, que um jurista chamado Hans Kelsen criou a pirâmide de Kelsen, que a gente chama. E nessa pirâmide você pode constatar qual que é a ordem de importância das normas jurídicas, certo? Então, no topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal, né? A nossa atual é de 1988, e que é a principal norma. Nenhuma norma que venha abaixo dela pode ir contra o que já está na Constituição. Quando você ouve no jornal falando assim, tal lei é inconstitucional, ou estão alegando a inconstitucionalidade de tal norma, é porque é algo, ou algum assunto, alguma norma, algum projeto de lei que esteja indo contra algo que já está na Constituição Federal. Beleza? Então, tudo que vier depois tem que respeitar o que está na Constituição. Abaixo das Constituições nós temos as emendas constitucionais, que vêm para sanar alguma brecha que ficou na Constituição. Depois nós temos as leis complementares, ordinárias e delegadas, que se você quiser você pode dar uma pesquisadinha sobre o que é cada uma, para você entender a diferença de cada uma. E também as medidas provisórias. Recentemente teve a medida provisória sobre a nova lei trabalhista, sobre a reforma trabalhista. A medida provisória tem só um parênteses aqui rapidinho, a título de informação. A medida provisória ela tem um prazo para ela ser votada. Então, ela vem para ser uma lei, ela vem para explicar alguma lei ou para alterar alguma lei, porém, para que ela tenha validade, ela tem que ser votada dentro de um prazo. Com relação à reforma trabalhista, saiu a reforma numa semana, na outra já tinha uma medida provisória versando, falando sobre a reforma trabalhista, alterando muita coisa da lei da reforma. E aí, com todo o caos que está no nosso país e tudo mais, acabou não sendo votada. Então passou o tempo e o que estava dentro da medida provisória perdeu a validade. Então, enquanto estava nesse prazo aí para ser votada, estava valendo a medida provisória, depois parou de valer. Mas, só um parênteses, fecha parênteses aí, e vamos lá. Aí, abaixo das medidas provisórias e das leis, nós temos os decretos, que servem para regulamentar alguma lei, e também temos depois as resoluções, instrução normativas e portarias, que também você pode dar uma pesquisada para saber o que é cada um. É interessante que você saiba o que é lei, o que é norma, até a questão de forma de votação da lei, ou como que pode ser proposta uma lei, como é que é um projeto de lei. Existe projeto de lei pública, agora me fugiu o nome correto. Mas existe um projeto de lei que vocês, ou você, aí pode encabeçar e propor, tem todos os requisitos, e é interessante que você saiba desses seus direitos. É bem importante, até para você exercer sua cidadania da melhor forma. E por fim, e não está aqui, mas eu coloco e explico para meus alunos, e alguns doutrinadores também entendem que existem os contratos aqui embaixo. Por quê? Contrato, aquele contrato mesmo que você faz quando você vai comprar um carro, quando você vai alugar um imóvel. O contrato faz lei entre as partes. O que está no contrato, ele deve ser observado pelas partes. Então, para alguns doutrinadores, e para mim também, particularmente, o contrato ele deveria estar aqui embaixo. Então, abaixo, lógico, ele tem que respeitar a Constituição, as emendas, as leis, os decretos, as resoluções, mas, respeitando tudo isso, ele também faz parte da pirâmide de hierarquia, porque ele também faz lei entre as partes. Beleza? Agora vamos dar uma pausa para tomar um café, descansar um pouco, ou se já quiser ir dormir, vai dormir, amanhã você volta, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa matéria. Até mais!